gente, como é que vocês estão? Eu sou a Stephanie, bem-vindos a mais um Estúdio Vlog. E eu tô falando um pouco rápido porque eu tô atrasada, agora são 7h40 e 8 horas eu tenho consulta. E eu ainda não fiz meu skincare e eu acho que eu nem vou fazer, eu vou ter que ir, porque senão eu vou chegar tarde. E vem acompanhar a minha rotina de estudos até passar em medicina na Federal. E se Deus quiser na UFPR, que é meu principal foco. Estamos indo pra consulta e eu tô levando meu iPad, tô sincronizando os meus baralhos do Anki, porque qualquer oportunidade de estudar nessa reta final eu tô estudando. O elevador, um deles estragou, então tô demorando muito mais pra chegar, porque a gente só tá com um. São 7h40, eu tenho 20 minutos pra chegar. Estamos indo na consulta e eu vou aproveitar para fazer os meus cards. Eu tenho isso daqui para fazer hoje. O meu foco é esse 2025, que tem 350 cards, e esse, o FPR Importante, que tem 59 e 55. Esse Anki 2024 e esse UFPR são cards de outras pessoas. Esse daqui eu baixei daquele menino da Unicamp, que é muito bom. E esse daqui é de uma menina que passou no UFPR, agora eu não lembro se é a Lala ou se é a Ana Moreno, mas eu tenho os cards delas também e eu faço quando dá tempo, ou se eu quero ver algum tópico específico que eu ainda não montei, mas a minha prioridade de fazer no dia é esses dois mesmo. E agora tem mais cards para fazer no dia, porque eu reprogramei eles, até estar aqui revisão intensiva, para revisar tudo até dia 29 de setembro, porque em outubro eu tenho a prova da Federal, então eu reprogramei eles para eu conseguir ver mais vezes até lá. Gente, cheguei da consulta, sentei aqui pra estudar, vou começar o meu dia. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês como que eu tô me organizando agora no segundo semestre, porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam de saber. E eu tô usando o Notion agora no segundo semestre. Eu comecei a usar já há um tempinho e eu tô gostando muito. Eu confesso que eu tinha preconceito com o Notion, eu achava muito difícil. Mas depois que eu aprendi e consegui organizar da forma que foi melhor pra mim, nossa, eu não largo mais. Toda a minha vida tá organizada lá, então vou mostrar pra vocês. Então, o meu Notion tá assim, eu coloquei aqui a capa da Federal do Paraná, que é o meu sonho, e depois eu tenho que colocar uma foto melhor, porque ela tá com uma qualidade meio ruim, mas, enfim, quando eu tiver tempo eu troco e deixo mais bonitinho. Aqui eu coloquei a parte das semanas, e eu organizei em 7 semanas, que é o tempo mais ou menos que falta pra eu cumprir o meu planejamento até o dia da UFPR, né, o vestibular mais próximo que eu vou fazer. E aqui nas semanas, como que tá? Eu organizei, assim, de segunda a sábado, de segunda a domingo, na verdade. Aqui eu coloquei uma tabela onde eu posso ver de maneira mais ampla tudo que eu tenho, e só que aqui não dá pra clicar, sabe? Então, aqui eu coloquei mais detalhado o checklist de cada dia, e eu amei muito essa organização, porque, gente, fica muito fácil, sabe? O que eu fiz, o que eu não fiz, eu posso ir dando check. Então, ontem, por exemplo, foi um dia que eu cumpri tudo que eu queria, então eu fiquei muito feliz. E aqui na terça-feira, hoje eu já organizei, já tem tudo bem claro o que eu tenho que fazer. Os outros dias eu ainda não fiz, então quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não tá preenchido, devia ele ter preenchido no domingo, mas eu não consegui. Então hoje de noite, quando eu terminar tudo, eu já planejo o meu dia de quarta até sábado, domingo é o dia que eu descanso, e já tá organizado as próximas semanas, sabe? Ainda não tá preenchido, mas aqui a parte mais geralzona tá pronto. E aqui é a minha parte que eu gosto mais, assim, que é a parte de onde eu controlo a quantidade de questões que eu fiz. Então, por exemplo, ontem eu clico aqui e eu vou anotando as questões que eu fiz no dia. Então, ontem, por exemplo, foi um dia que eu fiz 89 questões e eu gosto de fazer isso porque fica claro se eu tô fazendo pouca questão, se eu tô fazendo muita, então me motiva e me impulsiona a fazer mais, caso eu tenha feito pouco. Aqui é a parte onde eu coloco as minhas redações, eu coloco, eu ainda não fiz nenhuma, eu tenho que passar pra cá, mas eu coloco o tema, a nota que eu tirei, alguns comentários, tem a parte das obras e dos simulados. E aqui tem a parte de criação de conteúdo, que eu não sei se é uma coisa que interessa a vocês, mas eu não vou mostrar, mas se vocês quiserem até posso fazer um vídeo mais detalhado, mostrando cada coisa. Aqui também eu coloquei as obras da UFPR, as obras de literatura, de filosofia e de sociologia. Fica muito claro, assim, quais são as obras. Às vezes eu esqueço, eu tenho que ficar procurando no site da UFPR, então eu já deixei aqui tudo pronto. Pretendo colocar dos outros vestibulares também, da UFSC, que é um outro vestibular que eu vou fazer. E basicamente tá isso, o grosso da minha organização. Fiz aqui o Anki, aqui fala que eu fiz 300 cartões em 35 minutos, mas eu acho que foi mais o tempo, porque eu fiz um ciclo ali na live de 1 hora, e eu fiquei nesse ciclo fazendo, mas não contou, não sei porquê. E faltou ainda alguns, mas eu vou ir para outra tarefa, porque se eu fico muito tempo no Anki, eu fico agoniada, achando que eu tô perdendo muito tempo. Então, eu vou fazendo o resto no decorrer do meu dia. Eu sei que
pirâmide foi o caos. A parte de cilindro, as últimas questões realmente dão trabalho, mas eu acho que o cone é um chuchuzinho. Tô vendo a aula de matemática agora, eu já vi a parte da teoria, essa aula ali de 22 minutos. E uma coisa que eu gosto muito do curso da Thaís é que ela faz uma aula separada só resolvendo exercícios, então você consegue pegar bem o modelo das questões, assim, tudo que pode cair sobre aquele assunto. Só que ao invés de só ver a aula e acompanhar como que ela tá fazendo, quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer sozinha os exercícios da aula. E se eu ficar com alguma dificuldade, aí eu vejo a resolução da prof. Oi, gente, hoje é quarta-feira. Eu acabei não filmando de manhã porque eu basicamente fiz as mesmas coisas de ontem. Eu fiz o Anki, aí eu fiz o meu caderno de revisão, almocei. E depois do almoço, eu lembrei de uma questão que eu errei em um simulado recente, que era uma questão muito básica, que falava sobre as classificações dos seres vivos. Não era tão básica assim, mas envolvia isso. E eu errei. E eu pensei, cara, que coisa, né? Eu não lembro disso. Aí eu fui ver o porquê que eu não lembrei. Eu não lembrei porque eu já tô há um tempo no cursinho e muitos conteúdos eu pulo. Tipo, classificação dos seres vivos. Eu falei, eu já sei isso de cor e salteado e pulei. E não estudei esse ano. Aí, o que aconteceu? Eu errei no simulado. Então, gente, sejam humildes no vestibular. Não pulem conteúdos só porque vocês acham que sabem. Porque, por mais que você saiba, sempre tem alguma coisa a mais que você pode aprender. Não que você tenha que estudar tudo do zero, mas é sempre bom ficar revendo eles. E eu lembrei desse simulado, que eu errei essa questão, aí eu falei, preciso dar uma revisada. Aí o que eu fiz? Eu escrevi ali no quadro, quis dar uma diferenciada e coloquei assim um resumo de tudo que eu tenho que saber. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa, né? Às vezes eu fico estudando os conteúdos mó complexos de biologia, tipo assim, eu já tô numa fase mais avançada, e eu fiquei meio com preconceito de voltar nos conteúdos iniciais. Aí o que aconteceu? Eu errei uma questão básica que falava sobre as classificações dos reinos biológicos, né? E eu fiquei tão abismada que eu errei, que eu decidi vir aqui revisar ele e realmente não lembrava algumas coisas. Por exemplo, a gente tem 3 principais classificações, que às vezes o vestibular, principalmente os mais específicos, pede qual que é a classificação da Margulis, qual que é a classificação do Whittaker. E eu não lembrava a diferença, então eu fiz aqui um apanhado, né, de tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que saber. Eu também tava em dúvida, eu não lembrava se Myxomiceto era uma alga, se ele era um protozoário, e na verdade ele não era nada, ele é um Myxomiceto, que na verdade é do reino protista, ele não é nem alga nem nada, ele é o que ele é, e... Enfim, não lembrava desses nomes também, os genófilas, as diatomáceas, os dinoflagelados. Não que você precisa saber isso, principalmente se você vai fazer o Enem, mas pros vestibulares que eu faço, a gente tem que saber, infelizmente. Eu aumentei a dose ontem, a maior porrada que eu fui fazer na minha vida. Mas não dá pra voltar. Dá, né? Mas vou ter que passar mal uma semana. Agora são 6 horas. Eu deveria ter terminado as minhas coisas mais cedo, mas só terminei agora. Finalizei toda a parte de revisão e questões. Agora, na parte da noite, eu vou ver as minhas 4 aulas. Agora são 9 horas. Tô bem cansada, mas com uma sensação de dever cumprido. Eu praticamente fiz tudo que eu tinha planejado pra fazer. Assisti as aulas agora de noite. Tive aula de geografia, de matemática, química e biologia. E, gente, deixa eu falar pra vocês a coisa boa que eu fiz hoje. Tinha uma aula de geografia pra ver hoje, modais de transporte. E eu pensei assim comigo mesma, sabe? Eu senti que eu não deveria assistir aula de modais, porque não é uma coisa que cai tanto no FPR, é uma coisa que eu já vi várias vezes. Então, eu fui fuçando, assim, na plataforma da Thaís pra ver se eu não tinha alguma outra aula atrasada mais importante, porque, gente, a gente tem que priorizar. Infelizmente, se tem alguma coisa mais importante pra fazer agora na reta final, principalmente, a gente tem que fazer aquilo que é mais importante. Aí eu tava fuçando lá a plataforma e vi que tinha um curso de revisão da UFPR. E, gente, nossa, olha, meu moletom tá sujo de canetas, né? Essas são as marcas de um dia produtivo. Enfim, eu tava fuçando lá e me perdi o que eu tava falando.
achei o curso de Geografia de revisão da UFPR, que é o curso que eu vou fazer. E eu vi que tinha 2 horas de aula. São 5 aulas lá, eu acho. E a primeira tinha 2 horas. Eu falei, puta, será que eu faço? Mas decidi entrar na aula. E que bom que eu fiz isso, porque, gente, foi perfeito. Nossa, foi tão produtivo, porque eu revisei várias coisas e, pra quem não sabe, a UFPR, ela é muito chata com geografia. Eu acho que, o terror de todo mundo que faz a prova da UFPR é geografia. Eles cobram de uma forma muito específica e tal. E o curso, tipo, a aula, ela direcionou bem certinho como a UFPR cobra, sabe? Então eu fiquei tão feliz. E eu revisei várias coisas que eu vi no começo do ano no curso dela que eu não lembrava. Tipo, tava meio no submundo da minha mente. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o que teve. Eu revisei relevo, então aquelas partes de forças da Terra, força exógenas, força endógena. Aí a gente viu rochas cristalinas, magmáticas, enfim. Relevo, então, planalto, planície, depressão, essas coisas, bacia sedimentar. A gente viu também a parte de climas e de biomas. Ela faz esses mapinhas aqui, ó, do mundo inteiro, assim, e vai conectando o clima mundial com os biomas, sabe? E foi muito bom. E também a parte que eu mais gostei, não só isso, mas a parte que eu não tava esperando foi a parte de urbanização, que cai muito na UFPR, urbanização, e de um jeito bem específico. E ela me mostrou assim certinho, bonitinho, e descomplicou várias coisas que eu complicava na minha cabeça, sabe? Então foi muito bom. Tô terminando o dia feliz. E agora eu vou tomar banho, vou jantar, vou dormir, porque amanhã é outro dia. Os outros vlogs, eu comecei gravando o meu dia de manhã, né? Eu comecei mostrando a minha rotina de manhã e fui gravando durante o dia. Mas nesse vídeo eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero mostrar o que eu faço na parte da noite que faz o meu dia amanhã ser muito mais produtivo. Então eu vou mostrar aqui toda a preparação que eu faço, porque eu acredito muito que pra você ter um dia bom, você tem que ser um pouco organizado no dia anterior. Espero que a minha querida impressora não me dê dor de cabeça hoje, porque ela tem esse costume. Mas acho que não, né? É pra tá tudo certo. E pra quem me perguntou no outro vlog, essa impressora aqui é a Epson 4260. Eu gosto dela, assim, apesar de, às vezes, ela me dá dor de cabeça, de puxar papel errado, imprimir errado, ser um pouco lenta. Eu gosto, ela mais me ajuda do que me atrapalha. Eu gosto de marcar aqui as questões de matemática com as cores, porque a minha professora Thaís, ela deixa indicado aqui a seleção dos exercícios e eu gosto primeiro fazer os de fixação, depois os de aplicação e depois os do Enem, né? E os complementares eu só faço se sobrar tempo, realmente, sabe? Então, eu deixei aqui todos marcados pra eu fazer na sequência. Já imprimi e separei todas as listas que eu vou fazer. Também já marquei aqui na minha apostila de revisão da UFPR as páginas que eu vou fazer também. Que eu sigo o cronograma que a UFPR Insights fez de revisão. E é isso. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no meu escritório, porque tá muito bagunçado. Vou também deixar as minhas coisas carregando, porque me irrita muito quando eu começo o meu dia e eu vejo que não tem bateria. Tipo, o iPad tá sem bateria ou o fone, então já vou deixar carregando. Kevin, o que disse aquela hora sobre a bateria? Como sempre, vou começar o dia pelo Anki e eu já vou aqui iniciar o meu cronômetro. O dia tá tão bonito hoje que dá até vontade de estudar.
Eu vou fazer agora a minha revisão para a UFPR. Eu tô usando essa apostila de revisão da UFPR Insights. E é basicamente a mesma coisa que eu tava fazendo no início do ano, só que eu fazia no Hospital Questiona, que é pegar, tipo, o bloco de química e fazer uma lista de assuntos misturados, né, pra revisar. Só que em vez de usar o Hospital Questiona, que eu fazia com questões aleatórias, né, de bancas aleatórias, eu vou fazer agora só com questões da UFPR e da Campo Real e de bancas da UFPR, né, que é a mesma banca que faz o vestibular. Então, pra eu estudar de maneira mais específica para a prova, que é meu principal foco, eu vou usar essa apostila. Terminei boa parte das listas que eu tinha que fazer e, sinceramente, foi bem cansativo. Caiu uma parte em matemática que eu odeio. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Eu acho que é essa parte aqui. Que é o meu pior pesadelo nas questões de matemática, que é essas questões aqui, que envolve muita conta, muito número, muita letra, e não é que ela seja difícil, tipo, eu entendi o que a questão pedia já de primeira, só que eu demorei pra fazer ela porque eu sou muito distraída, sabe? Se você erra um númerozinho, um sinal nesse tipo de questão, você erra a questão inteira. Tive que refazer umas 3 vezes porque eu tava errando aqui no meio, sabe? Eu acho isso muito sacanagem de cobrar numa prova, porque você não tem só matemática pra fazer na prova, você tem outras 90 questões. Isso aqui não tá testando bom aluno, porque eu sei resolver, eu entendi o conteúdo, mas eu tenho grande chance de errar, e muita gente tem grande chance de errar por conta de alguma distração pequena, que é muito fácil de acontecer quando você tá na prova, então odeio. Vou almoçar agora e vou aproveitar e limpar esse quarto, porque não sei o que aconteceu, mas meu chão tá imundo. Foi você, né, Paulo? Eu sei que foi você. Fiz também a lista de botânica, dinâmica, idade média e eletroquímica. E parece bastante coisa olhando assim, mas não é, sabe? São poucas questões de cada. Por exemplo, de matemática tinha 3, botânica tinha 6. Então, é puxado, mas não é impossível de fazer, tá? Então, por isso que parece que eu fiz um monte de coisa, mas não foi tanto assim, né? Aí eu também fiz a parte de cinética, que isso daqui não é da parte de revisão da UFPR, foi do meu cronograma do extensivo mesmo. Fiz 3 aulas já, exercícios 3 aulas, que eu tava um pouco atrasada. E eu tenho facilidade com esse conteúdo, então foi tranquilo. Tem uma parte que eu tenho mais dificuldade, que é a lei da velocidade, que tem que pensar um pouquinho mais, né, porque tem mais cálculo. Mas foi tranquilo. Falta corrigir, eu acho que essa daqui eu não corrigi ainda. Eu só marquei as respostas. Eu acabei não gravando o finalzinho do meu dia de ontem, mas eu basicamente assisti as aulas que faltavam. Na parte da noite eu assisto as aulas e eu não lembro até que parte eu gravei, mas eu fiz as listas que faltavam, assisti as aulas e foi isso. Aí agora de manhã dessa quinta-feira eu fiz as 2 listas de questões de revisão da UFPR, que eu tô fazendo todos os dias, e agora que são 10h15 eu tenho que correr pra aula de redação, porque quinta-feira é um dia que eu tenho aula de redação presencial. Então, vamos lá comigo, eu vou tentar gravar pra vocês, mostrar um pouquinho de como que é lá. Eu elogio vocês imensamente, eu acho que esse é um bom recurso mesmo. Minha opinião, vocês aprendem a escrever com quem já mostrou o que a banca gosta. Tô gravando agora. Manda um recado. Que recado? O que eu falo? Deixa eu soltar meu cabelo. Eu não sei o que eu falo. Fala algo bom. Não desistam. Não desistam, gente. Estudem. Chorem igual eu, mas estudem. Todo mundo tem dia ruim, inclusive a gente tá tendo agora, Tá pensando tendo agora. que a gente não vai passar. Mas
Mas elas são muito boas. Elas vão passar. Inclusive, o recado pra gente do futuro, se a gente passar, a gente não acredita, mas... Vai ficar Vai ficar. Vai ficar registrado pra quem... Voltei da aula de redação, coloquei uma roupa mais confortável, tirei aquela jaqueta jeans e coloquei esse roupão porque eu acho muito confortável pra estudar. E eu vou começar os estudos da tarde agora. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tive na aula de redação hoje, pra vocês terem uma noção, assim, como que é as aulas. E eu gosto muito, eu tenho muita sorte de ter a Sol na minha vida. A Sol é minha professora de redação e eu gosto muito dela. Então, a nossa professora, ela passa toda semana as notícias que aconteceu naquela semana e ela mostra como é que a gente pode usar na redação. Então, a gente acaba desenvolvendo muito senso crítico nas aulas. Por exemplo, nessa aula de hoje, ela falou do acidente em BH, daquele acidente, né, que aquele rapaz, aquele homem, aquele criminoso, na verdade, matou um lixeiro. Aí ela mostra como é que a gente poderia usar isso na redação, falando da carrolatria, da idolatria do veículo. Ela falou do status quo, que é a perca da função social, do fetiche da mercadoria, enfim. Aí, tipo, ela mostra um aparato de tudo que aconteceu na semana. E, nossa, isso vira um baita caderninho de repertório e de atualidades, né? Porque às vezes eu quero lembrar o que estava acontecendo lá no início do ano. Aí eu volto aqui na minha primeira anotação e consigo lembrar. E além desses repertórios que a gente consegue adquirir durante a semana, também ela passa repertórios por eixos temáticos. Então, o meu caderno, eu fiz 3 para redação. Um das notícias, outro de causas e argumentos e outro de eixos e repertório. Ela sempre passa muitos repertórios divididos por eixos temáticos, então eu decidi fazer um caderno separado, sabe? Eu coloquei aqui as capinhas, quando ela falar de um repertório sobre tecnologia, aí eu coloco aqui na tecnologia, mas tem para todos os eixos. E todos esses repertórios que tem aqui, foi o que ela passou na aula, sabe? E eu gosto que tipo, não repertórios e argumentos óbvios, sabe? Ela foge do óbvio e passa coisas que eu nunca conseguiria pensar sozinha, sabe? Enfim. E além disso, ela também entrega apostilas a cada semana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou tirar uma aqui. Pode ser essa daqui. Cada apostila tem um eixo temático. Então, essa apostila aqui é de educação, se eu não me engano. Aí ela coloca vários autores, vários filmes, vários livros que fala de educação, ó. E cada aula é um eixo temático. Vou pegar mais uma apostila aqui, vamos ver. Essa aqui, 22, foi sobre tecnologia. Então tem mais um monte de repertório de tecnologia além dos que ela passou na aula. Muito top. Essas duas apostilas são as minhas favoritas. Essa daqui é uma apostila que sempre quando eu vou fazer redação eu pego ela pra eu conseguir ter mais ideias e, enfim. Ela colocou causas e argumentos que a gente pode usar em quase todos os temas, por exemplo, as características sociais da contemporaneidade, daí ela coloca mais alguns argumentos, mais alguns repertórios. Aqui tem artigos de lei, que é pra gente lembrar sempre, temas pra pensar, conclusão. Aí, essa outra apostila aqui é sobre encaminhamentos possíveis, sabe? Ela faz um detalhamento dos temas e a gente consegue ter bastante ideia, sabe? Ó, ela faz a análise da proposta, os encaminhamentos possíveis. Muito legal, né? E ainda ela traz, às vezes, apostilinhas do gênero, sabe? Então essa apostila aqui é de resumo, que só cai na federal. Aí tem exemplos, observações, uma estrutura pra gente fazer. Fiz agora 15 questões de física, mais especificamente eletrostática, a parte de potencial elétrico.
Terminei a lista de genética, de biologia, eu tô na parte de interações gênicas. E já corrigi os meus erros, inclusive, gente... Eu vou deixar aqui registrado no vlog pra vocês lembrarem desse vlog quando vocês fizerem alguma questão de genética, que prestem atenção se ele especifica se é macho ou fêmea, porque no final você tem que dividir por 2, né? E eu não fiz isso, porque ele era macho, eu não tinha visto essa palavra macho aqui. Aí eu fiz 8, a resposta era 4, porque tinha que dividir por 2. Ai, que raiva. Mas agora eu nunca mais vou esquecer disso, porque eu tô falando pra vocês. Basicamente foi isso daqui que teve o meu dia, eu não consegui completar tudo, eu tava muito cansada, então faltou ver aulas, principalmente aula de cilindro e aula de física. Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, eu decidi ir estudar na Salinha hoje. A Salinha, pra quem não sabe, é um lugar que eu estudo aqui em Curitiba. Estudava desde o ano passado, estudei até metade desse ano, que é um lugar que tem cabines de estudo, e eu gosto muito de estudar lá, porque tem pessoas muito focadas ao redor e não tem nenhuma distração e tal. E eu gosto muito de lá, eu já ia desde o ano passado, fui metade desse ano. Só que o que aconteceu é que eu comecei a fazer live no YouTube. E fazer live lá é mais complicado em relação a posicionamento de câmera e tal. Então eu nunca mais tinha ido, mas hoje eu decidi ir. E eu vou aproveitar e decidir hoje se eu continuo lá ou não. Dependendo de como for o meu dia, se eu conseguir fazer a live certinho, eu continuo lá e vou alguns dias na semana, não vou ir todos os dias. Mas se for muito difícil, aí eu libero a minha cabine e estudo só em casa. Tá muito frio. Gente, a internet lá da Salinha caiu e eu tive que voltar pra casa. Caiu lá do bairro inteiro, não sei o que aconteceu. Aí eu decidi voltar, porque é melhor, né, estudar com internet. Depois que a gente se torna dependente, a gente não consegue ser igual os maias e os astecas, estudar sem internet. Aí eu vou agora terminar os que eu tenho que fazer. Agora eu vou ver uma aula de atualidades da Thaís Formagem. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de atualidades aqui no nosso extensivo Volta ao Mundo. Eu fiz essa aula desde a União Europeia. Na aula de hoje você vai entender o que está acontecendo com esse bloco e conhecer alguns conflitos na Europa. Terminei de assistir a aula de atualidades, foi sobre a União Europeia, como diz a professora Thaís, e foi muito boa.